A consciência nasce do contraste. Quando adestramos a nossa consciência, ela beija-nos ao mesmo tempo que nos morde. Friedrich Nietzsche. A primeira vez que escutei a expressão que dá nome a este capítulo foi em um podcast chamado Nova Acrópole, uma escola que realiza palestras filosóficas e as grava em áudio. A consciência nasce do contraste. Uma daquelas pequenas máximas que trazem consigo uma sabedoria verdadeira e milenar. Ousaria dizer até que estas poucas palavras resumem a nossa realidade como um todo. No capítulo anterior, citei a consciência como sendo um dos resultados positivos e diretos quando se decide prestar atenção ao ego, contemplar suas ações e se conhecer cada vez mais. Na língua portuguesa, a palavra consciência está associada a duas ideias que são diferentes. Na língua inglesa, já existe essa diferenciação, separando conscience de conscious. A primeira é o estado de sua personalidade, que ajuda a determinar o que é ruim e o que é bom. É o que te faz ter a sensação de culpa quando se comete um ato ruim, por exemplo. É o famoso tenho consciência, pois estou vivo. O segundo termo refere-se à consciência de si e do mundo ao seu redor. Em termos mais gerais, significa estar acordado, tendo uma consciência mais abrangente do todo. Na psicologia, a mente consciente inclui tudo dentro de sua consciência, incluindo coisas como percepções, sensações, sentimentos, pensamentos, memórias e fantasias, ou como me referi anteriormente, seriam as entidades de consciência. É deste segundo significado que gostaria de entrar em mais detalhes, pois é a base fundamental desta obra. Ao ler o Fenômeno Humano, a grande obra de Teilhard de Chardin, padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês, me dei conta do verdadeiro poder que a consciência exerce sobre nós. Teilhard possuía uma visão integradora entre ciência e teologia. Como bom e reconhecido paleontólogo, ele tinha um grande respeito e admiração pelos métodos científicos e suas teorias, acreditando a maior parte de sua obra magistral aos fundamentos da teoria da evolução das espécies. Quase 2/3 do livro são destinados a explicar rigorosamente como surgiu a vida e como ela evoluiu ao longo de bilhões de anos. Mas neste processo fascinante, o jesuíta francês se deu conta que existiam forças e leis que compunham todo este processo evolutivo e que não eram fáceis de determinar. A interligação dos fenômenos não era trivial e muito menos direta. Foi então que Teilhard viu-se obrigado a utilizar o livre pensar racional. E deste processo surgiu sua obra mais proeminente, O Fenômeno Humano. Teilhard não conseguia conceber um processo tão detalhado, tão perfeito e tão belo como sendo obra do acaso. Para o francês, existia algo grandioso que sobrepujava o caos e criava como resultado o bom e o belo. É incrível pensar que a vida é uma das únicas forças do universo que progride indo contra a lei da entropia, conceito da termodinâmica que mede a desordem das partículas de um sistema físico, sendo espontâneo e irreversível. De acordo com essa lei, quanto maior for a desordem de um sistema, maior será a sua entropia. Por exemplo, quando um vaso cai no chão, o resultado da bagunça gerada pela quebra do vaso é a entropia deste ato. No entanto, seria inconcebível fazer com que o vaso voltasse ao seu estado original,
sendo impossível retroceder à entropia. Segundo as leis da termodinâmica, podemos afirmar que a energia do universo é constante e a entropia total está em contínuo aumento. Ou seja, a desordem, ou caos, está aumentando a cada passagem de tempo. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que este universo organizado com planetas, estrelas, galáxias, um dia se transformará em pó. Entropia máxima do universo. A vida e a evolução juntas são fonte de criação incessável e com tipos e graus diversos, cada vez mais complexos, feitas por partes incrivelmente organizadas e direcionadas para um bem comum. Uma inteligência instintiva inacreditável aos olhos de quem consegue enxergar. E tudo isso vindo de um aparente caos absoluto e sem sentido? Penso que isso seria já por si só estatisticamente impossível. Assim como a existência de vida fora do nosso planeta, a realidade é confrontada com os números que não mentem. Como estamos observando atualmente, existe uma quantidade suficientemente grande e estatisticamente confortável de planetas que poderiam abrigar outros tipos de vida. E o mesmo pode-se dizer da criação. Existe diversidade de vida estatisticamente confortável e suficiente para que algumas possam sim ter sido criadas pelo acaso, mas o contrário também é verdadeiro. Repito, pelos níveis e graus de complexidades de agrupamentos de átomos se juntando para formar infinidades de massas e corpos orgânicos e inorgânicos, operando em sincronia para um bem comum, seria estatisticamente impossível que tal inteligência não existisse. Delegar tudo ao acaso me parece um modo fácil de se questionar a realidade. O que faz com que células sensoriais de nossos corpos interajam com células neurais e glóbulos vermelhos e brancos para manter um sistema como o nosso? Bilhões e bilhões de tipos de vidas, desde uma pequena célula até um rinoceronte selvagem, convivendo em um sistema em perfeito equilíbrio temporário criado do nada? Tudo isso advindo de um sistema que não cria ordem alguma? O acaso é capaz de criar tudo isso? Absolutamente tudo? Estatisticamente, o papo seria outro, a meu ver. No fundo, me parece que o acaso é somente um deus do materialismo ou uma espécie de válvula de escape na tentativa de responder sobre os diversos mistérios de nossa realidade. Mas mesmo que você acredite que tudo é fruto do acaso, o fato da vida e o progresso evolutivo ir na direção oposta de uma lei como a da entropia é no mínimo fascinante. O universo opera para dissolver tudo no incansável domínio do tempo. Esta lei afirma que há no universo uma tendência irresistível para a desordem, ou aumento da entropia. Mas igualmente verdadeiro é a tendência irresistível da vida pela ordem. Eu me pergunto que força é essa que causa essa tendência, tanto para a desordem ou morte de tudo que conhecemos, como também para essa força rebelde chamada vida. Ao longo dos próximos capítulos, irei me debruçar sobre outras inúmeras forças irresistíveis que passam despercebidas diante dos olhos dos homens e que fazem toda a diferença na realidade nossa de cada dia. Continuemos. Para Teilhard, era inegável que existiam forças sutis operando e que não eram percebidas por nós, mas que pareciam ditar as regras em uma visão mais ampla e geral, o famoso Big Picture. Em O Fenômeno Humano, o francês se indaga sobre uma dessas forças. Para ele, a evolução natural das espécies não era absolutamente caótica ou que progredia somente pelas forças do acaso,
como é defendida pela ciência atual. Estava claro que no meio desta aparente desordem existia um ponto focal para o qual este progresso evolutivo mirava. E para Teilhard, esse ponto era nada menos que a consciência. No desenrolar de sua obra, torna-se claro o poder que a consciência tem em agrupar e concentrar ordem, dando sentido às coisas, sejam elas quais forem e para quem for. Todos os seres deste planeta têm como objetivo final chegar ao máximo de consciência permitido, seja este processo consciente ou não. Desde as primeiras moléculas de nucleoproteínas se agrupando até o surgimento das primeiras células, para posteriormente chegarmos no cérebro humano, existe um longo caminho evolutivo que tem a força irresistível de se tornar cada vez mais consciente e complexa. Não parece trivial que moléculas tenham consciência para se agruparem visando um bem comum, mas ainda assim existe um ímpeto que as une. Se organizam e criam ordem, criam mais informação e tornam-se mais complexas em grau em relação ao seu estado inicial e individual. E para o francês, o ser humano seria a ponta desta flecha que mira a consciência. Note que a evolução nem sempre é positiva no sentido de sempre criar o melhor. Para que essas moléculas se agrupassem, existiram milhares de outras que se uniram e acabaram não vingando, sendo esquecidas pelo tempo e a evolução dinâmica das espécies. Muito da força que respalda a hipótese do acaso na evolução reside nessa linha de raciocínio. Para um tipo de vida que vinga, existiram outras infinitas vidas que não progrediram ou se adaptaram ao meio. Realmente percebemos e notamos tudo isso e faz muito sentido. Mas também faz muito sentido para a hipótese de Teilhard de Chardin. A consciência nasce do contraste. Se levarmos em conta que vida e morte, ordem e desordem são contrastes de uma mesma força, é sedutor pensar que mesmo essa aleatoriedade aparente que a ciência consegue comprovar racionalmente pode ser a base para a consciência evoluir vagarosa, silenciosa e sutilmente. É do contraste entre a vida e a morte que novas criaturas surgem e evoluem. E o que notamos depois de milhões e milhões de anos é de que esta vida em progresso tem a irresistível força de se tornar mais consciente do seu meio. É como se a vida, ela mesma, estivesse buscando ferramentas para poder conhecer melhor o mundo em que habita. E essas ferramentas à disposição seriam os próprios seres vivos. É a natureza criando vida para perceber cores, sensações, sons e todo tipo de informação do meio que habita. É óbvio que os seres vivos não são meras ferramentas, pois eles mesmos usufruem da própria natureza. Mesmo o homem tem sua evolução e seu progresso marcado pelo uso de recursos naturais e exploração da própria Mãe Terra. O que estou tentando exemplificar aqui é de que existe um mútuo progresso de consciência entre a natureza e os seres vivos. E no meu entender, acredito que parte desta força irresistível de criar ordem e, consequentemente, consciência, indo contra a entropia, pode ser em partes explicado por essa ideia. Vou mais a fundo. É inegável que o progresso humano é uma cópia simples e direta do progresso evolutivo natural das espécies. Enquanto no progresso natural são seres vivos buscando a sobrevivência por adaptação ao meio e que, em muitos casos, o mais forte prevalece, no progresso humano são ideias que buscam sua sobrevivência por adaptação ao meio. Se colocarmos um macaco que está perfeitamente adaptado às selvas tropicais no meio de um deserto, a probabilidade que ele sobreviva é praticamente nula.
As ideias operam da mesma forma. Existem ideias surgindo o tempo todo e em todo canto do mundo, mas somente aquelas que se adaptarem aos meios onde lhes são mais favoráveis acabam sobrevivendo. Mark Zuckerberg provavelmente não teria criado o Facebook tendo vivido na Somália, um ambiente muito mais hostil do que o Vale do Silício. As chances existem, mas elas são muito menores. É o mesmo caso do macaco. A chance para sobreviver ao deserto existe, mas são menores. Está claro que o progresso humano e a evolução das espécies são duas forças imparáveis e que estão em constante ação, se utilizando da mesma lógica: sobreviver. São primas da mesma força. Mas existe aqui uma ideia ainda mais fascinante sobre tudo isso. Fim da primeira parte.